Neste vídeo, vamos resolver o exercício 7 do capítulo 7 do livro Vetores e Geometria Analítica, de Paulo Winterli. Esse exercício 7 trata de distância entre ponto e reta. Então, vamos a ele. Achar a distância do ponto P à reta R. Bom, ponto P, a gente tem as coordenadas dele, e a reta R, a gente tem a sua equação vetorial. Então, para calcular essa distância, eu vou usar a fórmula da distância entre ponto e reta, que consiste no quociente entre esse produto vetorial de V vetorial AP, onde V é o vetor diretor da reta R e AP é um vetor definido por um ponto A, que é um ponto qualquer da reta R, e o ponto P, ao qual a gente vai calcular a distância até a reta R. E isso é dividido por módulo do vetor V. Então, a gente vai calcular em separado o numerador e o denominador, depois a gente volta para a fórmula e verifica quanto dá. Bom, primeiro vamos extrair da equação da reta o vetor diretor da reta. Como a gente tem aqui a equação vetorial, então a gente já pode identificar aqui que o vetor V é o vetor que está sendo multiplicado pelo parâmetro t. Então, V tem essas componentes, 1, menos 4 e 2. O ponto A é um ponto qualquer da reta. Então, a gente já pode pegar esse ponto aqui, que é um ponto da reta. Pode ser qualquer ponto da reta. Então, a gente já aproveita que aqui já tem um dos infinitos pontos da reta. Então, a gente já tem o vetor diretor da reta, a gente já tem o ponto A, então agora vamos escrever aqui as componentes do vetor AP. Então, para escrever as componentes desse vetor AP, para definir esse vetor AP, basta fazer P menos A. Então, a gente fica com 3 menos 2, essa vai ser a abscissa, menos 1 menos 3, e 1 menos o menos 1. Então, os componentes desse vetor são 1, menos 4 e 2. Bom, aqui a gente já observa que tanto o vetor AP quanto o vetor V, eles têm as mesmas componentes. Ou seja, esses vetores, eles são iguais, já que a abscissa de um é igual à abscissa do outro, a ordenada de um é igual à ordenada do outro e a cota de um é igual à cota do outro. Então, vamos pensar aqui nessa situação. Se a gente tem um ponto que a gente quer calcular a distância até uma reta, e quando a gente cria um vetor que liga esse ponto a um ponto da reta, e esse vetor ele é igual, ou nem precisava ser igual, mas se ele tivesse mesma direção e mesmo sentido do vetor V, é porque esse ponto pertence à reta. A reta R. Claro, porque quando a gente faz aqui o vetor AP, então esse vetor AP, ele coincide com o vetor V.
Assim, a distância entre esse ponto e essa reta, essa distância de P a R, só pode ser zero. Bom, como é que a gente pode ainda, com isso, ainda verificar? Bom, vamos desconsiderar isso e vamos calcular ali o produto vetorial de V e o vetor AP. Usando aqui o dispositivo prático, já vejam que quando a gente coloca aqui o vetor V, as componentes do vetor V e as componentes do vetor AP, a gente tem duas linhas que são proporcionais, ou seja, nesse caso são iguais, né? E duas linhas iguais, quando a gente calcular o determinante, esse determinante vai resultar zero. Mas, por enquanto aqui, a gente ainda está usando o dispositivo prático. Então, eu vou repetir aqui as duas primeiras colunas. Então, vamos lá. A partir da segunda coluna, começo calculando aqui, menos 4 vezes 2, menos 8, menos o menos 8. Então, aqui eu fico com menos 8 mais 8, 0. Aqui também, 2 menos 2, 0. E menos 4 menos o menos 4, que também vai dar 0, porque vai ficar menos 4 mais 4, 0. Quando eu calcular o módulo desse vetor, então, o módulo de V vetorial AP, como é o vetor nulo, o módulo do vetor nulo é 0. Então, aqui também a gente conclui que a distância do ponto P à reta R é 0.